Isto é mais atrasos. Fica aqui a segunda parte do vídeo das leituras de verão. Obrigado, até já. Uma leitura que eu li com a Ação e a Susana foi a nossa leitura de agosto, acho eu. Nós temos sempre uma leitura por mês. Esta foi a nossa leitura de agosto, A Harpa de Ervas, de Truman Capote. E é uma história também, como eu gosto, uma história de personagens, e foi outra leitura também de 5 estrelas. São personagens diferentes, são personagens que são caracterizados pela solidão. O livro é passado numa pequena cidadezinha dos Estados Unidos e é, como eu disse, um livro de personagens marcadas pela solidão, pelo desenraizamento social e por serem inadaptadas. Começa quando um rapaz de 13 anos vai viver com umas tias e depois é apresentado e insere-se naquela pequena comunidade e naquele pequeno núcleo. Sendo interessante, a história em si não é o principal evento. O principal evento são as várias personagens que compõem este grupinho e é a sua relação, as suas histórias, o seu afastamento do mundo real, que as têm ali presas naquele mundinho. São histórias de crescimento, são relações muito marcadas por silêncios também, mas é uma história contada com uma grande sensibilidade, com personagens muito características, por vezes até divertido também, porque há algumas situações divertidas no livro, não sendo um livro humorístico, mas é primeiro um livro com uma história muito sensível ao crescimento das pessoas, ao seu envelhecimento e também a ausência de contacto com outras pessoas. É uma localidadezinha pequenina e dentro dessa localidadezinha pequenina os grupos os grupos familiares às vezes também não são assim tão sociais. E gostei muito desta história. É uma história que eu aconselho, se não leram. É um livro que se lê muito facilmente e que está muito bem escrito também. Eu não me lembro se já tinha lido, acho que sim, acho que já tinha lido outros livros de Truman Capote, mas ainda não tinha lido este A Harpa de Ervas, e é uma boa leitura se quiserem testar. Este livro eu comprei nestas edições pequeninas que eu gosto bastante dos livros do Brasil, mas há outras edições até com outros contos misturados, juntos também em coletâneas de contos. O livro seguinte que li foi já no final de agosto, foi Três Homens numa Viagem, de Jerome K. Jerome, o autor que escreveu o livro também Três Homens num Barco. Esse eu já li há alguns anos, 4 ou 5 anos, gostei bastante, um livro cómico e entretanto, como gostei, isto é a história, são histórias de três amigos, adultos, mas com umas mentes um bocadinho infantis. São livros com algum humor para quem gosta e para quem percebe o estilo de humor britânico, muito nonsense, mas com muitas particularidades engraçadas, porque as personagens são engraçadas. E eu tinha este livro guardado porque
eu no início de setembro fiz uma viagem ao sul da Alemanha, à Bavária, Alsácia, um bocadinho a Suíça, um bocadinho de Áustria também. E neste livro, os três amigos resolvem ir fazer uma viagem de bicicleta pela zona da Floresta Negra, onde eu estive. E então eu pensei, este livro, quando eu estiver quase a ir fazer esta viagem, que foi uma viagem por causa do Covid, teve marcado uns 3 anos, antes de eu ir fazer a viagem, leio o livro para me ambientar, e sabe-se lá se o livro não daria também algumas indicações engraçadas. E então como é que foi a leitura dos Três Homens em Viagem? Pois já não teve aquela a surpresa do livro, do primeiro livro, A Viagem de Barco, pelos canais e pelo rio Tamisa, em Londres, onde eles vivem, mas foi uma viagem também engraçada, onde eles vão, aqui agora já estão, 2 deles pelo menos já estão casados, e eles tentam escapar às esposas, tentam fazer esta viagem os três sozinhos, mas sempre com muito medo. O que é que as esposas vão dizer? Vão sentir a nossa falta? Vão fazer isto? Quando eles começam a falar, as esposas não queriam cá saber nada deles. Vão. Olha, levem até fulano tal. Vão os três, que nós cá até nos resolvemos bem, pegamos nas crianças e alugamos uma casa. E eles ficaram um bocadinho desanimados por afinal não fazerem a falta que pensavam que faziam. E lá vão fazer uma viagem de bicicleta, uma bicicleta dupla, em que o que está atrás é um preguiçoso que nunca pedala nada, e o outro numa bicicleta sozinha. Então o que é que vai acontecer neste livro e nesta viagem? Para além das suas conversas, que eles conversam, muitas peripécias, confusões, discussões entre eles, porque até é assim, onde numa estrada há uma bifurcação, já há motivo para discussão. E geralmente o que acontece é, se eles escolhem a direita era o sítio errado para onde deviam de ir. Por isso há muitos desenganos e há muitas histórias e historiazinhas neste livro. Como eu disse, depende do gosto de cada um. Não fiquem à espera de uma coisa de rir às gargalhadas, porque não é, mas tem pontos engraçados, hilariantes até, alguns pontos. Depois tem algumas considerações já bastante sérias, até que o autor faz e que as personagens discutem, inseridas, que podem ser um bocadinho mais chatas de ler, mas para mim não me afetou a leitura, e eu gostei, apesar de ter gostado mais do outro. Gostei bastante. Talvez se houvesse uma maior descrição dos locais, alguns sítios mais turísticos, talvez eu pudesse ter ligado mais a minha viagem, que não me ajudou nada, e eles só falam um bocadinho sobre a maneira de ser dos alemães, na perspectiva de um inglês. Isto também em 1900 e pouco, por isso há características que eles falam também que são engraçadas. Por isso, um livro para se ler, para quem goste deste tipo de leituras. O livro é um livro que se lê rapidamente, não é muito grosso, mas leiam primeiro Os Três Homens num Barco e depois leiam este, que são, se gostam deste tipo de humor, vão gostar. Eu gostei de ler e dei 4 estrelas a esta leitura. Depois outra leitura que li
e esta até comecei cá em casa, mas depois terminei durante a viagem, porque eu mesmo quando estou em viagem, leio sempre um bocado antes de me deitar, é a minha maneira de chamar o sono. E eu li no telemóvel, li o e-book de Cadernos d'Água de João Reis. Foi uma história que eu achei bastante interessante também, completamente diferente dos outros que João Reis escreveu. Não que eu tivesse lido muitos, mas sei que era mais atual. É uma distopia apocalíptica. Estes cadernos d'água descrevem algo acontece no mundo, mundialmente e politicamente, que faz com que o mundo que nós conhecemos mude e seja alterado para sempre. É um bocadinho um bocadinho uma premonição de tudo isto que aconteceu, porque também, entretanto, também há umas doenças, umas pandemias, há umas guerras também, conflitos políticos. São coisas que nos são sugeridas, não nos são totalmente explicadas ali preto no branco, mas que nos são sugeridos estes temas. E então o que nós vamos acompanhar é um pequeno grupo de refugiados, onde estão alguns portugueses. Acho que o país, Portugal, até deixa de existir. E então nós vamos acompanhando um grupinho de refugiados, primeiro que fica preso num aeroporto, num país nórdico, acho que é na Suécia, e depois é transportado então para um campo de refugiados. E nós vamos seguindo estas meia dúzia de personagens que nos vão contando o que vai acontecendo. Nós vamos tomando conhecimento através de entradas em diários e em conversas ou em documentos dessas diversas personagens. Muito interessante, eu gostei muito de seguir. Só que termina muito abruptamente. Não, há coisas resolvidas, há coisas que não são totalmente resolvidas, e eu precisava de um Cadernos d'Água número 2. Um seguimento, uma continuação, porque fiquei ali mesmo a querer mais. De qualquer maneira, dou 4 estrelas, gostei muito de ler. É relativamente fácil de ler. O autor é talvez um do autor mais fáceis de ler, porque é mais discurso direto quase, é mais fácil de... Mas o que lida aqui é com a situação das relações humanas entre pessoas em condições que não são as condições normais, e depois há todas aquelas pequenos conflitos também que ao mesmo tempo que espelham o que está a acontecer no mundo, são pequenos conflitos pessoais quase até, que nós vamos também acompanhando. Está muito bom, leiam este Cadernos d'Água do João Reis, que está muito, muito interessante. A seguir, li A Casa no Mar Cerúleo, um livro também que já me tinham aconselhado várias vezes a ler, que era muito bom, que era uma história muito boa, muito fofinha, que eu ia gostar, e eu gostei. O autor é T.J. Klune, um norte-americano também. Foi uma leitura que eu dei 4 estrelas também, é pura fantasia. Tem vários ensinamentos sobre sobre as relações entre pessoas, sobre as questões de identidade, as questões de aceitação das diferenças de cada um, de cada indivíduo. A história está muito bem imaginada. Vamos acompanhar
vamos acompanhar um inspetor de orfanatos que a sua vida muda completamente quando ele é enviado para um orfanato especial, com 6 crianças também totalmente especiais, muito estranho, muito misterioso, que fica situado numa ilhazita, a própria ilha muito escondida da povoação mais perto, muito escondido da população, isolado, mas cheio de segredos muito bem guardados. Gostei da escrita, gostei das personagens principalmente, muito imaginativas, muito engraçadas também, com algum humor, mas com muitas coisas sérias aqui misturadas por dentro. Isto é uma história para jovens adultos ou para adultos que são eternamente jovens, mas está muito bem imaginada. Gostei bastante, gostei das personagens, e a única coisa que às vezes me aborrecia um bocadinho é que este autor deve ser daquelas pessoas que falam para chegar a um sítio. Eles descrevem as pedras do caminho todas e às vezes torna-se cansativo, porque a gente já sabe que ele vai lá chegar, mas ele vai e pronto. É da maneira, de quase certeza, de ser do escritor, não que eu o conheça, mas às vezes aborrecia-me um bocadinho, porque eu queria que a história avançasse. Mas está tudo muito bem explicado, muito bem organizado, a história desenrola-se muito bem, com algumas surpresas pelo meio do caminho, há outras já que nós podemos prever o que vai acontecer, mas de qualquer maneira uma boa leitura que eu aconselho toda a gente. E eu não tenho o livro comigo porque li em e-book, mas já há, e eu li a versão portuguesa, já há a edição portuguesa, a tradução já está por aí. A capa é muito gira também, muito bonita, por isso um livro que eu aconselho também a ler. Aliás, eu aconselho a todos estes livros que eu vou falar, porque são todos livros, como eu disse, 5 estrelas, 4 estrelas, por isso tudo boas leituras. Última leitura deste segmento e deste verão, digamos assim, quase um livro que foi mesmo para fechar o verão, até porque eu faço anos em setembro, no início de setembro, e para mim eu digo sempre que quando eu faço anos termina o verão, começa depois o outono, apesar de só dia 23, que quando eu estou a gravar este vídeo é amanhã é que começa oficialmente o outono, mas aqui está um livro que já cheira a outono, e é Cider with Rosie, um livro que inexplicavelmente também não tem uma edição traduzida para português. Não faço a mínima ideia porque é que as editoras não se interessam por estes livros. Este livro é super conhecido. O autor Laurie Lee é muito subejamente conhecido em Inglaterra. O livro já foi adaptado para o cinema, já há um filme que eu não vi, mas já há um filme deste livro, e o livro é bom, mas é mesmo bom. Está muito bem escrito, a história é fantástica, é uma autobiografia deste escritor e poeta Lawrence Lee, é um senhor. Deixem-me ver só aqui os meus apontamentos. E é um livro que nos traz conforto, aconchego, a escrita muito cuidada, muito bela, quase poética,
apesar de ser em prosa. E vamos aqui neste Cider with Rosie conhecer a história do autor, desde que ele nasceu ou desde que ele se lembra. Ele vive numa pequena aldeiazinha a oeste de Londres, perto de Brighton, mesmo ali onde começa o país de Gales. E o país que ele nos escreve é um país que já não existe, mas é um país que nos faz falta saber que já existiu, que era assim que acontecia, e traz-nos tanto conforto ler estas palavras e ler estas descrições e ler estas histórias e conhecer estas personagens todas. Aqueceu-me o coração conhecer estas personagens. Ele nasceu mesmo já no final da Primeira Guerra Mundial, acho que em 1917, se não me engano. E então esta é uma autobiografia mais ou menos romanceada, em que ele fala também de vários assuntos e que nos vai contando a história da sua família, que não é uma família típica, é uma família grande, mas o pai dele esteve ausente. E os capítulos têm nomes como, por exemplo, a primeira luz, os primeiros nomes, a escola da aldeia, a cozinha, as grannies, as avós. Fala sobre a mãe dele, sobre as estações, sobre o inverno e sobre o verão e o que caracterizava as estações naquela aldeia. Sobre ele e sobre a sua... Ele foi uma criança doente, por isso sobre a sua criança, sobre os tios, sobre os festivais, sobre as saídas, as excursões que eles faziam da pequena aldeia onde conheciam outras coisas completamente diferentes, sobre os amores também. E sobre a vida e o crescimento e a morte de várias pessoas. Este livro é um livro tão maravilhoso e tão bem escrito que me deixou mesmo arrebatado, e que, se puderem, se lerem em inglês, mandem vir, comprem o livro. Os livros não são muito caros. Cider with Rosie. E tentem, deem uma oportunidade a este livro em inglês, porque é muito, muito, muito bom. Não são assuntos, o crescimento, as festas, as estações, os amores, os primeiros amores, não são assuntos banais, ou poderão ser assuntos banais, mas estão tão bem descritos e tão bem contados que tornam este livro fantástico, e que eu acho que vai ser uma das melhores leituras que eu fiz este ano, e que me ajudou assim a sair do verão e a entrar no outono, que começa amanhã, 23 de setembro. Vamos ver o que é que o outono me vai trazer. Eu normalmente também procuro sempre leituras aconchegantes no outono, apesar deste outono nunca mais vir, nunca mais chegar. Já tivemos um bocadinho de chuva, as temperaturas continuam altas. O outono é a minha estação favorita, por isso espero que tenha boas leituras. Brevemente irei fazer outro vídeo também sobre uns livros novos que apareceram cá em casa, porque vamos viajar e passamos por livrarias e pronto. Digam-me se já leram algum destes livros, se vos apetece ou se ficaram interessados em ler algum destes livros. Se não ficaram, eu fico muito triste, porque são livros muito bons, muito boas leituras. Por isso espero que
peguem neles um dia ou outro e terão com certeza leituras muito positivas e leituras muito interessantes para ler. Já sabem, deixem a vossa opinião, é importante para mim conhecer o que é que vocês, se já leram ou se querem ler algum destes que vos falei. Só me resta desejar a todos umas boas leituras e um bom outono com leituras aconchegantes, como é necessário. Boas leituras.